Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse programa, mas é um imenso prazer estar aqui novamente conversando com você sobre um tema muito importante, o TDAH. Gente, eu entrei no universo do TDAH depois que a minha filha foi diagnosticada com essa condição e vou falar para vocês, muita gente que eu converso tem TDAH e depois que você recebe esse diagnóstico, a sua vida muda e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes eu queria fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,60 de altura. Hoje eu tô com um rabo de cavalo. Eu tô usando um brinco dourado, redondo, bem pregadinho na orelha, um colar e uma camisa listrada de branco e azul, um azul bem clarinho. Eu tô sentada. No meu fundo tem uma folhagem, uma parede escura. Do meu lado, uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E eu tô sentada numa mesa em frente de Mariana. Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada. A Mariana, que é pedagoga com especialização em psicopedagogia, tá aqui hoje para falar pra gente sobre TDAH. E aí, Mari, eu queria que você se apresentasse e fizesse só a audiodescrição primeiro. Ok. Bom, sou a Mariana, eu tenho 1,67 de altura, sou uma mulher morena, também estou com rabo de cavalo hoje, estou com um brinco espelhado, um colar, uma blusa branca. A gente combinou. A gente é meio parecida, né? Sim, porque a gente é morena, cabelo preto e a gente veio nós duas de rabo hoje. Isso. Mari, vamos falar sobre esse assunto que é tão comentado hoje em dia. Sim. E às vezes eu até escuto as pessoas falando, mas antigamente não tinha ninguém falando de TDAH, ninguém tinha, de repente todo mundo tem, né? Tem esse mito que as pessoas falam, porque, gente, na verdade, não é que antigamente não tinha, né, Mari? Sim, antigamente não tinha diagnóstico. Exatamente, a medicina não era tão avançada, né? A ponto de termos esse conhecimento, né? Então tinha sim, as pessoas só não eram identificadas e diagnosticadas. Com certeza. Fala pra gente o que é o TDAH. Bom, primeiramente quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. Acompanho você, gosto muito dos assuntos que você traz, Acompanho o Gabinho também. Bom, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, a criança que tem TDAH, o indivíduo que tem TDAH, ele vai ter ali uma disfunção cerebral, digamos assim. O cérebro dele funciona de uma maneira diferente do que uma pessoa típica. Certo, então a sigla TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então tá, então você pode cursar ou com déficit de atenção ou com hiperatividade ou com os dois? Explica isso pra gente. Isso, então hoje o TDAH a gente não usa mais a sigla TDA, que era muito utilizada antigamente. Então, eu tenho só uma dificuldade na atenção. Hoje não, todo mundo é diagnosticado com TDAH, mas ele é dividido em 3 tipos. Então, o primeiro tipo vai ter aí um prejuízo na atenção, tá? Então, a pessoa é muito distraída, esquece muitas coisas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, mas é o prejuízo na atenção. No segundo tipo, a pessoa é muito hiperativa, muito impulsiva, a hora que vê já falou, a hora que vê já tá subindo em tudo, já se descontrolou, ai meu Deus, não devia ter falado isso. Então essa hiperatividade, essa impulsividade. E o terceiro é o combinado, que a pessoa, o indivíduo, ele pode ser tanto desatento quanto hiperativo. Legal, então é muito comum, por exemplo, crianças, que às vezes são julgadas, recebem um rótulo de, essa criança, ela é folgada, essa criança, ela é muito, ela fica viajando, a gente usava aquele termo, aquela criança viaja na maionese, Sim. Quando, na verdade, essa criança pode ter um diagnóstico de TDAH, né, Mari? Isso, exato. Os sinais do TDAH, eles já começam a aparecer desde pequenininho, assim. Então, crianças que têm, por exemplo, muita dificuldade para dormir,
ou quando começam a andar, querem correr por tudo, querem subir em lugares inapropriados, não tem muita assim noção do perigo, é muito desatento muitas vezes, tem dificuldade em focar. Então, tá lá na sala de aula, o professor tá falando, mas a cabecinha tá lá em Nárnia, né? Sim. Tá pensando em outras coisas, tá focado em outras coisas. Então, realmente, né, antigamente, essa criança é muito bagunceira, meu Deus, não para quieto um minuto, esse menino não para quieto. E acho que pela rigidez, né, que a gente tinha dentro da educação antigamente, era até mais difícil de se identificar, porque você tinha que ficar quieto, né? Não Sim. tinha outra opção. Ou era ficar quieto sentado, ou era prestar atenção na aula, era a opção. Sim. E hoje a gente já vê uma mudança, né? Tanto a nível educacional, quanto na área da saúde, que a gente tem encontrado avanços para diagnosticar as crianças já. E como é que faz, Mari? Por exemplo, eu sou professora e eu consigo perceber que na minha sala de aula tem crianças que às vezes nem tem um laudo ainda, mas que tem essa dispersão. Uma coisa, a minha filha, ela tem o diagnóstico. E o que ela me fala é assim, mamãe, de repente eu tô prestando atenção. Mas daí uma coisa mínima, sei lá, passou um mosquitinho na sala ou alguém derrubou alguma coisa. Quando eu vejo, eu já tô pensando naquele negócio que derrubou, que é colorido, que não sei o que. Quando eu voltei, eu já perdi o fio da meada. Sim. E assim, como que o professor pode auxiliar essas crianças que de repente ainda estão ali, né? Buscando, os pais estão buscando um laudo, enfim. A gente já vai falar como que a gente identifica isso, diagnostica isso. Mas como que esse professor, de repente, pode auxiliar em sala de aula? Porque você deu aula, Sim, né? Muito 10 tempo. anos. Então, assim, como é que é isso, assim, pro professor? Bom, acho que a primeira coisa é a gente ter consciência que a criança não está agindo daquela maneira por uma má criação, né? Porque ela não tem limite. É muito comum. Essa criança não tem limite, né? Ou porque ela não quer fazer, ou porque não é interessante para ela, mas porque ela tem sim uma dificuldade. Então a gente precisa primeiro compreender isso, que não é apenas uma questão do comportamento e ela tá fazendo aquilo para desafiar ou para chamar a atenção, mas é algo ali mesmo, no cognitivo dela, que a gente precisa compreender que é realmente ela não consegue muito agir diferentemente disso, tá? Então, ter essa compreensão, a primeira coisa. A segunda coisa, não dar muitos comandos de uma vez, porque ela vai se perder. Então, por exemplo, precisa abrir o caderno, copiar a data e vamos começar o texto. Então, primeira coisa, abre o caderno. Abriu o caderno? Agora vamos colocar a data. Em alguns casos, a gente precisa reduzir. Então, a sala toda vai copiar, sei lá, 5 páginas. A criança vai copiar 2, 3, porque é o que ela consegue, é o que ela dá conta, né? Então, fazer essas adaptações. E é tão importante, né, a gente olhar para o indivíduo, não para o coletivo, né, Mari? O professor Exatamente. precisa... É difícil? É difícil, porque numa sala com 10, 15, 30 alunos, você ainda tem que olhar individualmente para cada um, mas é necessário, né? Sim. É um desafio, né? Hoje as crianças estão sendo diagnosticadas, então hoje a gente enfrenta, até aqui mesmo na nossa cidade, em Londrina, muitas crianças diagnosticadas, infelizmente, não é todo mundo que tem esse preparo, que tem essa consciência. A gente precisa trazer isso à luz, que apesar de ser um desafio, esse olhar atento do professor, esse olhar afetuoso vai fazer toda a diferença na vida daquela criança, né? Às vezes uma criança que não quer ir para a escola porque sabe que vai chegar lá e vai ser difícil e ela não vai conseguir ficar sentada, ou muitas vezes ela já tá taxada como a criança bagunceira, como a criança que não faz nada, que não presta atenção, folgada, preguiçosa, então ela já vem carregando esses rótulos. E quando ela encontra um professor que olha para ela individualmente, que diz, eu sei que você tá com dificuldade, eu sei que tá difícil, mas eu vou te ajudar, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, esse acolhimento. Eu costumo dizer que o que a gente vai lembrar desses momentos, assim, sabe? Dos professores, dessa primeira infância, é desse acolhimento que a gente teve, né? A gente vai lembrar das coisas ruins, mas eu acho que o que fica mesmo para essas crianças é aquele professor que
te olhou, te acolheu e falou, vem cá que eu vou te dar a mão pra gente caminhar juntos, né? E eles não esquecem, gente. No meio do ano eu faço uma colônia de férias, né? E aí, às vezes, a criança passa uma semana ali, 5 dias, e depois as mães mandam mensagem, Mari, quando vai ter de novo? Porque ele não para de pedir pra ir. Então, a gente realmente marca. Eu acho que quando a gente é professora, a gente tem que ter a consciência que a gente tá marcando vidas, né? Que muito mais que ensinar conteúdos, ensinar a ler e escrever, e tudo isso é muito importante, mas o papel que a gente tem, a força que a gente tem, acho que isso é magnífico, né? A força que o professor tem de fazer a diferença, de tocar a vida, de olhar para aquela criança que muitas vezes não está sendo olhada em casa, não está sendo olhada nos outros contextos. E ali na escola ela recebe esse afeto, ela recebe esse olhar individual, ela é compreendida, isso faz diferença, assim, para mudar para sempre a vida daquela pessoa, né? Com certeza. Então, se você que está nos ouvindo aí, se você é professor, primeiramente, obrigada pelo seu trabalho. O seu trabalho é muito importante. E lembre-se que você pode transformar a vida de uma criança. E muitos transformam, né? Nossa, você sabe que a Bia, a minha filha, ela chegou pela via da adoção com 9 anos. E quando a Bia chegou, eu já comecei a desconfiar do TDAH. Mas só que era muito, muito cedo, né? Então, ela chegou em dezembro, em março veio a pandemia. Então, ela só foi pra escola, não chegou a dar um mês. Deu um mês, assim, de aula. E aí, logo entrou a pandemia. Nesse um mês ali, eu já comecei a perceber que, no caso da Bia, a questão dela é muito mais o déficit de atenção. Muito, muito maior. E eu já comecei a perceber que ela relutava em estudar. Ela não queria começar a estudar. Sim. Principalmente matemática. Gente, era um pânico. Não era um, tipo assim, ai, não quero. Não, era pânico mesmo. Quando eu falava, bom, hoje a gente vai estudar matemática, se instalava o caos na minha casa. Mais ou menos isso. E ali eu comecei a achar estranho. Daí eu comecei a estudar com ela. Estudando com ela, eu comecei a perceber que, de repente, eu tava falando uma coisa, a hora que eu tava falando a segunda coisa, ela já não lembrava mais da primeira coisa que eu tinha falado. Falei, gente, eu acho que isso tem alguma coisa aí. E aí eu levei, então, na médica. Assim, tinha uns 6 meses que ela tava com a gente. E aí, a gente conversou e a gente chegou à seguinte conclusão na época. Vamos ver se a gente identifica, né? Faz o diagnóstico, provavelmente ela tem TDAH. Mas vamos esperar essa questão do medicamento, porque era muita adaptação, né? Então, assim, ela tinha acabado de ser adotada, né? Uma adoção tardia, tinha muitos traumas da infância. E aí, então, a gente fez, de fato, né? O diagnóstico com uma neuropsicóloga. E depois desse diagnóstico, voltei na médica e a gente combinou de esperar, né? Então, vamos conversar. A escola tava na época do homeschooling, porque era pandemia. E aí a gente falou, vamos esperar, vamos ver como ela vai se adaptando, é tudo muito novo pra ela. E aí a gente esperou quase 2 anos. Então, passou a pandemia e assim, ela com muita dificuldade escolar, sempre assim, né? E em algumas abordagens, tipo assim, se era uma abordagem um pouco mais lúdica, por exemplo, um pouco menos teórica, ela ia super bem. Se era uma abordagem um pouco mais ali com teoria, então matemática, precisava muito de interpretação de texto, por exemplo, alguma coisa que você ficava muito ali, sabe? Ela tinha muita dificuldade. Junto com tudo isso, Mari, eu comecei a observar também que ela era muito desorganizada. Então, assim, muito. Isso se refletia internamente e externamente. Então, a mochila dela. Então, ela misturava, por exemplo, papel, que era para jogar fora, ela botava ali. Resto de lanche, ela botava ali, junto com os cadernos. Era uma desorganização imensa. Do quarto, da mochila, de tudo, assim, sabe? E aquilo eu comecei a perceber que era muito difícil pra ela. Ela sofria com aquilo, mas ela não conseguia, sabe? No começo, qual foi a minha posição no começo? Da bronca, né? Essa mochila não pode ficar assim, esse quarto não pode ficar assim, não sei o quê. Até que eu entendi que não era que ela era preguiçosa, não é que ela não queria organizar aquilo, ela não conseguia. Ela não conseguia.
E aí, a solução que a gente encontrou lá em casa, antes da medicação, eu contratei uma amiga que é personal organizer e a gente começou a ensinar ela como cuidar das coisas. Então foi assim, de pouquinho em pouquinho. Bia, então você precisa arrumar a sua cama, você precisa, sabe, organizar a sua mochila. E daí na época, a gente fez ela já era grande, mas a gente fez um quadrinho, quadro, sabe? Aquilo ajudou ela demais. Eu comecei a entender que eu não podia dar 3 comandos pra ela. Arruma seu quarto, escova seu dente e... Não dava, sabe? Com 10 anos, 11 anos, mesmo já mais velha. Não, tinha que ser uma coisa de cada vez. Exato. E aí, eu fui me educando pra poder ajudar ela. Fala sobre isso. Pega aí o exemplo da Bia e fala... Como é que é isso para as famílias? Como é que a gente pode orientar e organizar melhor a vida dos nossos filhos sem ficar dando bronca toda hora? Porque assim, gente, não é fácil também pro pai e pra mãe. Tem hora que dá vontade de você dar um grito. Você fala, eu já falei 10 vezes. Exatamente. Não faz. Exato, Então, você falando da Bia, né? Comecei a pensar muito na minha infância também, né? Porque depois que eu comecei a estudar sobre o tema, depois que eu entrei aí submersa, eu falei, gente, tem alguma coisinha aí. Por que será que eu gosto tanto desse tema? E eu olhava muito pro meu pai e via o meu pai, assim, muito desorganizado, esquecia as coisas, né? Tinha um hiperfoco no trabalho, ali nas coisas que ele gostava, mas no restante... E aí eu comecei, olha, tem um fator genético aí, eu acho que, né? E aí depois, quando eu me casei e fui morar sozinha, que eu comecei a perceber mais ainda, porque meu marido não é dos mais organizados, mas eu ia tomar café, ele tirava tudo. Eu sempre deixava uma xicarazinha, o queijo pra fora, ele chegava, você deixou o queijo pra fora de novo. E aí comecei, né, olhar assim pra minha história como criança também, porque eu também fui uma criança que sempre tive muita dificuldade na escola. Então, minha mãe me colocou em 1 milhão de aulas particulares e chegava na hora da prova, não ia, sempre assim, passando ou por conselho ou sempre de recuperação. E eu me sentia muitas vezes até, nossa, será que tem alguma coisa comigo? Ou será que eu sou tão burra, né? A palavra mesmo, que eu não consigo aprender. E quando eu descobri o TDAH, foi libertador pra mim. Porque eu falei, não é que eu sou burra, não é que eu não tenho capacidade, é porque eu tenho uma dificuldade e eu vou ter que me esforçar um pouco mais, né? E essa questão de organização, eu lembro que eu tinha pavor das coisas desorganizadas, porque eu era muito desorganizada, né, e via aquele ambiente da minha casa, que já era um pouco também, né, por conta dos meus pais, eu falava, não, eu quero ser organizada. Só que eu não conseguia ser organizada por livre e espontânea vontade. Então, eu fazia lista, até hoje eu faço listas de tudo que eu tenho que fazer. Eu não tenho agenda no celular, a minha agenda é física, porque no celular eu vou me perder, eu vou entrar ali para ver uma coisinha ou outra, para assistir uma coisa ou outra e vou esquecer. Então, as dicas que eu dou primeira coisa, ter uma rotina muito bem estruturada. Acho que Posso fazer um parênteses nisso? Diga. O que salvou a vida da Bia foi a rotina. Então, assim, isso de fato salva a vida de quem tem TDAH, né? Uma rotina super estruturada. Isso do quadro é muito legal, porque a rotina precisa ser visual para criança, né? Até na clínica a gente, vamos fazer a rotina, visual. A criança coloca lá, acordar, tomar café, arrumar a bolsa, e ela tem aquilo bem, com cards mesmo, visuais, para ela conseguir ver o que ela precisa fazer. Porque se você só falar pro seu filho, olha, de manhã você tem inglês, sei lá. Vamos acordar, vamos pro inglês. Ele nem vai lembrar que amanhã ele tem inglês. Se ele acorda e já tá lá no quadro, inglês, arrumar a bolsa, colocar o tênis. E assim, gente, são passos minuciosos, tá? Não é simplesmente pro inglês arrumar a bolsa, né? Você vai precisar lembrar, arrumar a bolsa, colocar o estojo, colocar a agenda, colocar o caderno. Escovar o dente. Tinha coisa básica que a Bia esquecia. Tipo assim, ela não tinha sido acostumada a fazer isso. Então, por exemplo, escovar os dentes foi uma coisa que a gente precisou e a gente esquece com mesmo. Ela, não é? Eu já esqueci meu óculos mesmo várias vezes em casa, né? Já esqueci celular, já esqueci coisas assim importantes, né, pro meu trabalho e sempre esquecia.
Então, precisa ter esse passo a passo, de preferência bem visual, para a criança sempre estar ali consultando. Então, essa rotina é fundamental para a organização. E é como eu sempre falo, né? O TDAH, ele é treinável. Então, a gente vai treinar as nossas habilidades. Não é porque a criança é desorganizada que ela vai ser assim pro resto da vida, não. Então, a gente vai ajudar a criança a treinar essa organização. A gente vai ensinar, olha, a bolsa, aqui você vai deixar a agenda, aqui o estojo, o lanchinho fica do lado de fora. Ah, mas fiz isso uma semana, não deu certo. Vai insistir, vai continuar fazendo, uma hora vai. São meses, isso. quiçá anos, né? É, porque às vezes os pais vêm para uma orientação, né? Eu tô atendendo alguma criança, mas Mari, já faz um mês que a gente tá fazendo e ele continua, né? Mas assim, é um processo longo que a gente vai ter que ter muita paciência para continuar ali corrigindo, mostrando o caminho certo, como que se faz, até que um dia a criança, a mente da pessoa com TDAH, a própria mente, ela vai começar a traçar estratégias, porque você vai ficando adulto, né, adolescente, você vai vendo, não, agora eu tenho uma responsabilidade, não dá pra eu ser tão esquecido, não dá pra eu não focar. E aí a sua própria mente vai começar a traçar. Então, pra eu não esquecer as coisas, eu penduro a sacola na maçaneta da minha casa. Porque a hora que eu for abrir a porta, eu vou pegar a sacola. Senão eu vou esquecer, né? Ou eu colo um post-it lá no banheiro, a hora que eu for me maquiar, a hora que eu for me arrumar, tá lá colado pra eu não esquecer. Então, a gente vai traçando estratégias pra isso. Legal. E aí, Mari, eu tinha um professor de inglês que ele tinha o hiperfoco em línguas, né? Ele tem um TDAH identificado desde criança. Ele faz lista, igual você falou, pra tudo. E ele dá tempo. Então, assim, por exemplo, ele precisa organizar a casa. Ele coloca lá: eu vou levantar às 8, um exemplo, né? Ele tem tempo para tudo. Eu também. Vou levantar às 8, eu vou organizar a casa das 8 às 9h30. E assim, senão ele se perde. Então, assim, ele faz essa lista com tempo para tudo. Exato. E ele me fala que o hiperfoco dele são línguas, num geral. Fala sobre isso. Então, pessoas com TDAH também têm hiperfoco? Pode ser que sim, tá? A Bia, por exemplo, né? Ela vai pegar lá a caixinha que você mostrou ela pintando. Ela é capaz de ficar horas naquilo. Horas. Então, apesar dela não focar ali na parte do estudo, as habilidades dela, ela foca. Então, Total. o TDAH tem muito disso, né? Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu lia muito, eu gostava muito, muito, muito de ler, né? A época ontem. Então, em janeiro mesmo, a gente foi pra praia e aí a gente acabou pegando uma intoxicação e todo mundo, não, vamos jogar baralho, vamos não sei o quê. E eu, não, me deixa aqui que eu vou ficar com o meu livro. E li um livro de 500 páginas em 2 dias. Então, apesar de eu não ter foco nas coisas que não são tão interessantes e que, na verdade, são mais desafiadoras pra mim, então, matemática mesmo, sempre tive dificuldade. E casei com um cara de exatas e sempre tive uma mega dificuldade em matemática. Então, quando chega o fechamento de mês na clínica, eu já fico, ai, meu Deus, hoje eu vou ter que ficar 2 horas ali, né? E tenho dificuldade de focar, mas é algo que eu preciso fazer. Então, desligo o celular, vai pra outro canto, desligo tudo. A hora que eu tô sozinha na clínica, eu pego pra fechar as contas, porque eu sei que eu vou ter que fazer conta e não é uma coisa que eu gosto tanto. Agora, se é pra ler, eu fico lá horas e horas, né? Por quê? Porque o meu cérebro tem prazer naquilo. Sim. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho foco, eu fico ali muito tempo. E é muito legal a gente usar esse hiperfoco nas habilidades, porque senão a criança fica, nossa, mas não é boa em nada, né? Não tem dificuldade pra aprender a ler e escrever, não gosta de ler, não gosta de matemática, não gosta disso, mas gosta de desenhar. Então, vamos pegar esse hiperfoco e vamos trabalhar, porque geralmente a gente é muito bom em alguma área por conta do hiperfoco que a gente tem. Exato. Sabe que lá em casa a gente tem uma fala com a Bia, né? Que é justamente essa, filha, você vai ter que passar de ano. Então, assim, você vai ter que ficar na média, Exato. nas disciplinas que você não vai tão bem. E tá tudo bem. Sim. Você não vai, lá no futuro, trabalhar com a área de exatas. Exato. Com certeza ela não vai, ela não gosta e ela não tem essa habilidade. No entanto, a gente
dá um jeito de colocar ela em atividades extra escola, que ela gosta muito. Exato. Como, por exemplo, violão. Então, assim, se deixar ela ficar 3 horas tocando violão, sabe? Na voz, no canto, ela gosta muito. No desenho, que ela gosta muito. Então, nesse criar, nessa questão da arte. Então, a gente coloca muito ela nisso. E ontem, ela falou, hoje de manhã, ela ia pra escola, ela ia tocar de manhã lá na escola, enfim. E ela falou assim, ai... E ela é um pouco tímida. E aí, ela falou, bom, amanhã eu vou tocar na escola, né? Daí ela falou, é bom, né, pra quem quer trabalhar com música, né, no futuro. Então, assim, ela já pensa que no futuro ela quer ir pra esse lado. Vai trabalhar com o que ela gosta. E eu falo, é isso aí, filha, vai trabalhar com... E tem pais que falam assim, pelo amor de Deus, vai trabalhar com música, vai morrer de fome, tem isso, né? Sim, eu tenho amigas que faziam isso, assim, sabe? Então, assim... Vai ser professora? Exatamente. Então, assim, que a gente possa incentivar, né, as nossas crianças nas habilidades que, de fato, elas têm, né? E não podar isso, né, Mari? E uma estratégia legal também pra gente usar, né, com crianças menores, é usar o hiperfoco como reforço. Então, olha, filho, agora você vai precisar fazer aqui a tarefa, é importante que você faça. Que também não é, porque tem TDAH, não precisa fazer mais nada. Não, né? É importante passar de ano, é importante ficar na média, então você vai precisar fazer. Isso não tem escolha, isso não é negociável. Mas depois que você fizer a tarefa, se dedica aqui, aí depois você vai lá tocar o violão. Né? Aí você dá um reforço pra pessoa ter vontade de fazer aquilo. Porque já é difícil. Se eu tô fazendo uma coisa difícil, mas tô pensando, tá difícil isso aqui, mas daqui a pouco eu vou lá, eu vou ler o livro, eu vou tocar o violão, eu vou desenhar, fica um pouco mais fácil, o processo fica mais leve, né? Sim. Então, é importante a gente ter consciência desse hiperfoco, ampliando também outras possibilidades. Então, tem crianças que têm um hiperfoco um pouco mais rígido, então só quer ficar no livro, só quer ver dinossauro, só quer estudar. Eu tô com um paciente que é o tempo, ele tem um hiperfoco no clima-tempo. Então, ele só quer ver o clima-tempo, ele não quer fazer mais nada. E aí, o que eu vou fazer para atrair a atenção dele? Ele precisa ser alfabetizado. Então, vamos pegar o Sol, a Lua, as estrelas, vamos descobrir o nome dos planetas. Então, a gente usa o hiperfoco ao nosso favor. A gente pega o que a criança gosta e usa ao nosso favor. Uma ideia para a Bia, por exemplo, criar música com conteúdo, né? Sim. Então, a gente vai usando isso ao favor. E sabe o que eu descobri semana passada? Que música é matemática. Eu não sei explicar por quê, mas assim, eu falei, sério? E a professora dela de canto tava me falando sobre isso, sobre... Eu nem sei explicar, entendeu? Ela falou, não, pode deixar que eu vou ajudar. E tem uma outra coisa também. Agora, a Bia tá numa outra fase, né? Que é a fase da medicação. Aí, mas antes de falar nisso, vamos... falar pro pessoal que tá em casa. Como é que faz o diagnóstico, Mari? Tá. Vou falar um pouquinho, então, sobre os sinais antes, tá? Pra ficar bem claro. Os sinais, né? Se a criança é muito desatenta, se você pede pra ela, filho, vai lá na cozinha, pega um copo pra mamãe. E aí, entre o quarto e a cozinha já se perdeu, já tá perdido, já não compreende, né? Se na escola as professoras têm relatado, olha, não fica parado, não foca, vai fazer prova, não consegue, parece que tá lendo, tá tudo embaralhado, isso também é importante a gente analisar. Da hiperatividade, fala demais, é muito impossível, você tá tendo uma conversa, a criança te corta no meio, ou o adulto te corta no meio da conversa, não deixa você terminar o raciocínio, tem essa impulsividade, a hora que vê já gritou, a hora que vê já falou, a hora que vê já tá chorando. Então, é muito impulsivo nos comportamentos, como se fosse mais forte que a pessoa mesmo. E essa questão da desatenção. Não foca em atividades que vão exigir um esforço mental muito grande. Então, eu sei que é muito difícil ler e escrever, é um desafio pra mim, eu não vou focar nisso daqui. E aí a criança reluta pra fazer tarefa e não consegue focar. Então, esses são alguns dos sinais. A gente só precisa ficar muito atento para não confundir isso com excesso de tela, por exemplo, né? Então, os sinais do excesso de tela são bem parecidos com o TDAH, porque uma criança que fica o dia inteiro no celular, a manhã toda, à tarde, ela também não vai querer prestar atenção. Então, os sintomas, eles precisam persistir por
6 meses. Antes de ser... meu filho tá desatento, mas faz 2 meses. Então, nem vamos considerar. Se já tá persistindo aí por 6 meses, 1 ano, aí é hora de procurar um profissional para se chegar a um diagnóstico. O diagnóstico, ele não é feito por meio de um exame. Então, não tem exame para detectar. Vamos fazer uma ressonância, um exame de sangue. Não, é um diagnóstico clínico que a gente vai observar ali com entrevistas com os pais, com os professores, com a própria criança, dependendo da idade. Com a observação, a gente vai analisar, e aí no meu caso, né, como psicopedagogo não fecha diagnóstico, eu faço os testes e mando pro neuropediatra, pro psiquiatra, e aí eles fecham o diagnóstico. E também dá para procurar uma neuropsicóloga para também realizar esses testes e fechar o diagnóstico. Legal, Mari. E tem muito adulto que está nos ouvindo, com certeza, e tá pensando, meu Deus, parece que eu era essa criança. Sim. E aí, e o diagnóstico em adultos, Mari, como é que funciona? É um pouco mais complicado, porque hoje a gente tá assim... com excesso de informação muito grande, né? Então, eu tenho ali a informação a todo momento, realmente na palma da minha mão. E eu trabalho demais, eu sou mãe, então eu chego em casa, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. A minha mente não vai mesmo ficar quieta com esse monte de inquietação que a gente tem. E é legal até porque o TDAH, ele se manifesta diferente nas meninas e nos meninos. As meninas, geralmente, é uma hiperatividade mais na mente. Então, eu fico sentadinho, eu consigo ficar sentada. E o menino, tô aqui, né? Tô me mexendo a todo momento. E pro adulto também é assim, é uma hiperatividade mais na mente, porque a gente já aprendeu que não dá pra eu chegar num lugar e ficar pulando, mexendo a perna, mexendo a mão a todo momento, né? Então, a gente já se controla. Eu tô aqui conversando com você, não posso ficar assim, né? A gente já tem essa percepção. Para fechar diagnóstico de adulto, esses sintomas têm que ter aparecido antes dos 12 anos, tá? Então, não é possível, agora com 20, 30 anos eu comecei a ser hiperativo, mas eu não era assim quando eu era criança. Antes dos 12 anos eu não era assim. Então, pode ser que você só esteja sobrecarregado mesmo e a sua mente não esteja dando conta da demanda que você tem. Legal. No próximo episódio do meu podcast, a gente vai conversar com uma adulta que identificou, né, fez o diagnóstico de TDAH, e acho que isso vai ajudar muito as pessoas, com certeza, né? Com Porque certeza. Para criança é mais fácil quando os pais têm esse olhar, né, e fazem esse diagnóstico, porque você consegue nortear a vida daquela criança a partir de então, né, Mari? Dá para ela os recursos que ela precisa para lidar com isso. E eu vejo lá em casa, depois que a gente fez o diagnóstico da Bia, a vida dela mudou. Mudou assim, literalmente, porque a gente demorou um pouco demais, eu acho, para dar o remédio, né? Então, assim, eu ficava muito preocupada, porque eu ouvia muitas pessoas falando, tem muita gente sendo medicada sem necessidade. Tem isso, né, Mari? Fala um pouquinho sobre isso. Ou sendo medicada, você não tem o TDAH, mas você tá tomando uma medicação. Porque, assim, o TDAH, ele pode gerar uma ansiedade muito grande, porque sua mente tá ali a 1 milhão. Então, você fica mais ansioso, né? Tem taquicardia, entre outros. Pode gerar também, muitas vezes, um esgotamento mental, que pode ser confundido com depressão. E aí, às vezes, a pessoa tá tomando um ansiolítico, antidepressivo, e, na verdade, ela tem TDAH, e a gente não vai estar tratando ali a raiz do problema em si. Ou ao contrário também, tá tomando remédio para TDAH, mas na verdade ela tá ansiosa ou ela tá passando por um período de depressão, e aí também não vai funcionar. E eu sempre digo também que o remédio não é a solução maior do problema. Não adianta a criança tomar remédio se ela não fizer uma terapia adequada para aquilo. Exato, Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu na minha casa. Então, a gente, no começo, o que a gente fez? A gente fez o diagnóstico e daí a gente falou assim, não vamos medicar, né? Não, daí a gente ficou 6 meses sem medicar. Aí depois a gente falou assim, né, a médica, vamos então colocar um ansiolítico, né? Só para dar uma amenizada nessa ansiedade e tal. Aí, passou um tempo, eu fui fazer uma live com uma médica, a doutora Ellen Manfrim. Excelente, inclusive, para TDAH. Não sei se você conhece ela. Mas, assim, uma excelente médica. E aí, a gente fez uma live. E nessa live, ela abriu muito os meus olhos. Porque ela falou assim, não adianta, a gente tem um padrão ouro.
de medicação para TDAH, certo? Que são lá as Ritalinas, o Venvance, Atenta, enfim, dessas classes, assim, que eu não sei falar, né, sobre medicação, mas enfim. Tem o Gold Standard, que é o padrão ouro. E aí, muitas pessoas estão medicando as comorbidades do TDAH, né? Exato. Que não tem essa indicação a princípio, né? Não quero estar falando nada errado aqui, tô falando o que eu aprendi com essa médica, tá, gente? Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava medicando uma coisa, mas a gente não estava indo no foco, né? Exato. No TDAH. Gente, a partir do momento que a gente medica a Bia pro TDAH, ali, ó, certo, com padrão ouro, a vida da Bia escolar muda. Com certeza. Então, assim, a gente ficou 2 anos e pouquinho enrolando. Eu não quero dar remédio, acho que não precisa, acho isso, acho aquilo. Gente, quando a gente medicou certo, sabe, foi um ganho pra ela imenso. Então, assim, eu vejo muitos pais não querendo medicar por conta do medo desse hiper... não sei como que a gente poderia chamar, mas crianças que estão sendo medicadas sem precisar. Só que daí o que acontece? Que às vezes a criança que de fato precisa, né? Não é medicada. Não é medicada. Exato. Então existe uma hipermedicação em crianças que não precisam e às vezes quem de fato precisa. E é muito importante perde. a gente observar, né, como o comportamento vai mudar. Então, quando eu dava aula, por exemplo, né, muitas vezes eu encaminhava, falava pra mãe, olha, tô percebendo alguns sintomas aqui em casa também, porque esse sintoma, ele não pode se manifestar somente em casa ou somente na escola, tá? Isso é bem importante a gente falar. Ele é bagunceiro, agitado, hiperativo só em casa. Então, é uma questão em casa, né? Mas, ele é assim em casa, ele é assim na escola. Então, vamos começar a observar. E aí, eu encaminhava, a mãe ia atrás, né? Fazia os testes, tudo mais, fechava o diagnóstico. Tá tomando Ritalina agora. Eu precisava ter esse olhar como professora de observar se a criança ia mudar o comportamento ou não, né? Sim, exato. Então, tá tomando... Olha, mãe, melhorou, ele tá conseguindo ficar mais focado. Não melhorou, será que é Ritalina mesmo? Vamos investigar? Então, a gente ficar atento a esses comportamentos Sim. pra ver se a medicação de fato tá fazendo efeito ou não. Eu acho que a gente tem que tentar também outras alternativas. A terapia, por exemplo, Com é certeza. essencial, né? Não adianta Essencial. a gente dar o remédio e a criança não ter um treino pra se concentrar, não ter o treino pra Sim. atenção, não ter o treino pra se organizar, senão vai Sim. tomar o remédio só por tomar. Lá em casa a gente começou pelas terapias, né? Pela organização. E a última coisa que a gente Exato, colocou isso é muito foi legal. o remédio, né? Então, daí o remédio, ele veio quando todas as outras medidas terapêuticas Exato. ali já não estavam mais dando conta sozinha. E interessante que a Bia, ela já é maior, né? Hoje ela tem 14 anos e ela tem uma percepção incrível do que o remédio faz por ela. Ano passado, fim do ano passado, bem na época de exame, de recuperação, enfim, essas coisas... a gente compra o remédio de 70 miligramas, porque não tem de 35. E aí a gente manda repartir no laboratório, porque é cápsula, né? E aí, o laboratório, ele sempre manda as cápsulas vazias de volta pra conferência, né? E dessa vez, naquele mês, a gente não jogou fora as cápsulas vazias. Então, ela tomou o remédio... E ela começou a tomar as cápsulas vazias. E aí, ela falou assim pra mim, um determinado dia, mamãe, não sei, o remédio não faz mais efeito pra mim. Eu tô na escola e eu tô muito desatenta. Daí eu falei, Bia, não é possível e tal. Ela falou num dia, no outro dia de novo. Mamãe, eu acho que o remédio não tá mais dando certo. Daí eu falei, bom, fala com o seu pai. Aí ela demorou 2 dias, um dia de manhã. Ela falou, papai, eu acho que o remédio não tá fazendo mais efeito, não sei o quê. Então, já fazia 5 dias que ela não tava tomando. Sim. E aí, o Gabriel foi ver, ela tava tomando a cápsula vazia. Daí ele falou, também, você tá tomando Não a tá cápsula vazia, não tá tomando, tomando o remédio. Sim. Então, olha a diferença que o remédio Sim, pode ela fazer já consegue na perceber. criança. Exato, ela percebe quando ela toma, ela consegue focar muito mais do que quando ela não toma. Eu achei isso incrível. Porque eu falei, gente, olha a percepção de uma criança Com frente, certeza. né, ali à sua dificuldade. E como o remédio, ele pode sim vir a ajudar. Agregar. Então, a gente não pode só olhar para o remédio como o vilão. Porque eu vejo muita gente, né? Ai, não, medicar tão criança, tão pequeno. Gente,
a ciência tá aí, né? As medicações, elas são estudadas para que elas possam, de fato, ajudar, né? Na evolução ali de condições as mais diversas, né? Então, assim, que a gente não endemonize essas medicações, mas que elas venham auxiliar esses profissionais que lidam aí com as nossas crianças. Sim, auxilia bastante, né? Inclusive nas terapias. Então, eu trabalho ali com as questões de aprendizagem. Quando a criança está medicada, a gente observa que ela consegue ter um foco maior. Então, acho que o segredo é exatamente esse caminho que vocês tiveram. Então, a gente fechou o diagnóstico, a gente tentou a terapia, continua, acredito, né? Sim, total. A gente tentou a organização e ainda assim não está gerando um efeito significativo. Então, agora é hora da gente pensar numa medicação. Super legal. E aí, uma dica também, eu comprei um livro para ela sobre TDAH, né? Eu tenho TDAH, e aí ela leu esse livro. E fez bastante diferença, assim, pra ela. Se entender, né? Exato. Realmente é libertador quando a gente entende... Tem o diagnóstico e não, eu não sou assim porque eu quero ser, né? Eu sou assim porque tem algo acontecendo no meu cognitivo, no meu cérebro que tá me levando a agir dessa maneira e a gente começa a traçar estratégias para isso. Então, quando tem essa compreensão, é maravilhoso. Muito bom. Mari, fala aí sobre as suas redes sociais. Como é que é? Você fala sobre isso no seu Instagram? Sim. Como é que é? Conta aí pro pessoal. Bom, no meu Instagram, eu foco bastante em maneiras da gente buscar alternativas para tirar um pouquinho as crianças das telas, que é algo também muito prejudicial, né? E trazer um pouco mais para brincadeira. Então, o meu lema lá é brincar é aprender. Quando a gente tá brincando, a gente também está aprendendo. Falo também sobre TDAH, autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E para finalizar, tela dá TDAH? Porque tem esse mito, né? Não, gente, tela não dá TDAH, não dá autismo, não deixa a criança dislexa, não dá, não tem nenhuma relação da tela com o TDAH. Os sintomas podem ser muito parecidos, como agitação, desatenção, mas o TDAH é um fator genético e ambiental, então não tem como a gente virar TDAH ao longo da nossa vida, tá? Então não tem nenhuma relação, isso é um mito. Obrigada, Mari, adorei. Muito obrigada por ter vindo, ter dado o seu tempo pra gente. E é isso, pessoal. Que seja esclarecedor, que a gente possa entender que diagnóstico não é destino, não é porque o seu filho tem um diagnóstico que ele vai ser refém desse diagnóstico pro resto da vida dele. Não, é possível com um bom manejo, com bons profissionais auxiliando o seu filho, você, para saber também lidar melhor com essa condição, é muito possível que a vida seja muito mais leve e feliz. Então lembrem-se, diagnóstico não é sentença, diagnóstico não é destino. Queria agradecer a Mari por estar aqui, por nos doar o seu tempo. Queria agradecer também o pessoal aqui do For You Studio, toda a minha equipe. E semana que vem a gente continua com o tema TDAH, recebendo aqui uma pessoa adulta com TDAH. Vai ser um prazer continuar falando sobre um tema que é tão importante, tão urgente e que as pessoas se identificam tanto. Muito, muito, muito obrigada, Mari. Prazer, obrigada. Que a gente possa gravar mais e mais coisas sobre esse tema. Beijo, tchau, tchau, gente.